Boa tarde, crianças. Vamos começar nossa aula de português. Quero que vocês abram o livro na página 74, por favor. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então vamos lá. Características de um estatuto. Número 1. Geralmente apresenta capítulos numerados com algarismos romanos que são seguidos de um título. 2. Cada capítulo apresenta vários artigos. Cada artigo refere-se a determinado tema do capítulo e normalmente aparece abreviado art, como está aqui, ó. 3. Os artigos são identificados com numerais ordinais, do 1º ao 9º. A partir do 10º, a identificação é feita com numerais cardinais. Exemplo, artigo 5º, artigo 23. Número 4. O artigo apresenta o tema principal. Na sequência, aparecem os parágrafos, representados pelo símbolo, esse aqui, ó, que é o símbolo do parágrafo, que detalha o tema principal. Utilizam-se os numerais ordinais para identificação até o parágrafo 9º. Depois, deve-se usar números cardinais. Exemplo, parágrafo 3º e parágrafo 10. Então, depois do 9º, a gente não usa mais os números ordinais, que são aqueles que indicam ordem, 1º, 2º, 3º. Depois do 9º, a gente usa os números cardinais, 10, 11, 12 e assim por diante, tá bom? Número 5. Utiliza os verbos no tempo presente do indicativo ou futuro do presente, usados para especificar a regra a ser seguida. Exemplos. É direito, deve, realizará, será, no caso responsável, é obrigatória, é responsabilidade do governo. Então, os verbos, as palavrinhas que indicam ação, ou elas estão no presente do indicativo ou no futuro do presente, tá bom? Número 6. A linguagem é formal e apresenta termos jurídicos. O que são termos jurídicos? São aqueles termos que são usados nas leis, tá bom? Número 6. Agora, leia um fragmento do Estatuto da Criança e do Adolescente e faça o que se pede. Então, aqui na página 74 e no início da página 75, a gente tem um fragmento, ou seja, uma parte do texto que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero pedir para que vocês leiam com muita atenção, prestando atenção nos artigos, nos símbolos dos parágrafos e principalmente no que está escrito aqui, porque na página 75 a gente tem 5 questões para responder sobre esse trechinho que vocês leram, tá bom? Letrinha A. Em qual capítulo do ECA está o artigo lido? Qual é o título? Então, em qual capítulo do Estatuto da Criança e do Adolescente está esse artigo aqui que vocês leram, certo? Está escrito lá no início do texto, lá na página 74. Letrinha B. O que estabelece o artigo 14 desse estatuto? O que ele diz? O que ele estabelece? O que está dizendo lá que é para ser feito, tá? Letrinha C. Quantos parágrafos, ó o símbolozinho, aparecem nesse artigo? Então, vocês vão contar lá quantos parágrafos tem, tá bom? Esse símbolo é usado sempre no início de cada parágrafo. Letrinha D. O que determina o primeiro parágrafo do artigo? Então, lá no início, na página 74, nós temos lá o primeiro parágrafo. Eu quero que vocês escrevam para mim aqui o que ele determina, tá bom? E letrinha E. Retire do artigo 2 exemplos de verbos no tempo presente e no tempo futuro do presente. Então, peguem aí um verbo que está no presente e um verbo que está no futuro, tá bom? Olha aqui a sugestão para vocês. Quando surgir alguma dúvida sobre os direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros e você quiser consultar o Estatuto, é possível acessá-lo nesse endereço eletrônico aqui. Então, caso vocês queiram conhecer o Estatuto inteiro, dar uma olhadinha nele, ver o que ele tem, como ele é só acessar esse endereço aqui
que ele está disponível para vocês, tá bom? Por hoje é só, crianças, leiam o texto com bastante atenção, porque como esse texto é um texto jurídico, ele é um texto complexo, a gente precisa ler com calma, com atenção, e qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, é só falar com a tia Marília, tá bom? Bons estudos, crianças!